Números, capítulo 13, do versículo 23 ao 25, diz assim: Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide de um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Nós lemos aqui um pequeno trecho, muito pequeno, e não dá nem para ter uma ideia só desse trecho do que envolve exatamente os espiões que foram espiar a terra prometida antes da entrada do povo hebreu. Mas podemos dizer que eles foram enviados para trazer um relato de volta, e 10 deram um relatório ruim, e 2 deram um relatório bom. E devido a isso, o povo de Deus, os hebreus, os judeus, eles se recusaram a entrar na terra prometida, por causa desses 10 relatórios ou relatos negativos. Mas o tema de hoje, nós vamos abordar essa história um pouquinho diferente, vai servir como ponto de partida. E, na verdade, o nosso tema de hoje é souvenirs do céu. Souvenirs do céu. Você fala, pastor, o que é um souvenir? Souvenir é uma palavra de origem francesa, mas ela é uma palavra que existe no vocabulário português. E se você olhar no dicionário, souvenir, e é escrito S-O-U-V-E-N-R, porque vem no francês, mas enfim. A definição de souvenir é a seguinte: objeto característico de um lugar, uma lembrança, algo específico a turistas. Uma lembrancinha. Você vai ali na Pajuçara, você vai no Pontal, você vai encontrar a feira de artesanato, está cheio de souvenirs, de lembrancinhas. É camiseta, é caneca, é caneta, é quadro, estive em Maceió, lembrança de Maceió, ou seja, é algo que alguém leva que vai lembrar algo característico. Pode ser um caranguejo, uma jangada, uma foto, enfim. É algo que vai remeter, que vai lembrar a estadia, a passagem daquela pessoa por Maceió, ou seja, lá onde eles estiverem. E quando os espiões voltaram, foi justamente isso que eles fizeram. Eles trouxeram souvenirs da Terra Prometida, como prova, como evidência. Versículo 23 fala que trouxeram um cacho de vide, um ramo de vide com cachos de uva, e também trouxeram romãs e figos. Esses eram os souvenirs, as lembranças, eles iam trazendo, mostrando o que é que tinham visto lá, era prova, assim por dizer. E a lembrancinha também, prova que a gente esteve em algum lugar, é que a gente traz algo daquele lugar, algo característico daquele lugar, que prova, mostra e nos lembra que nós estivemos lá. E eles não eram residentes, eles foram espiar, eles estavam fazendo uma espécie de um turismo. Eles foram lá ver a terra, para voltar dizendo, a terra é muito boa, maravilhosa, vamos. Só que dos 12 que foram, como eu disse, 10 trouxeram relatório ruim. Não estavam vendo o lado bom, estavam vendo o lado ruim, o fato que haviam habitantes na terra, haviam gigantes na terra. Então eles ficaram desanimados, medrosos, e por causa disso não entraram. E por causa disso, eles passaram 40 anos vagando pelo deserto, tá? Até que aquela geração tivesse passado. Mas, mudando de marcha um pouquinho, e aplicando isso a nós e a mensagem de hoje, nós aqui, os crentes, nós somos turistas nessa terra. A Bíblia chama de peregrinos. Nós estamos de passagem. 1 Pedro 2,11 diz assim: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Note, o apóstolo Pedro referiu a nós como a peregrinos e forasteiros. O que é forasteiros? É estrangeiro. Nem que não é daqui, é de fora. E peregrino é alguém que está de passagem.
não está com residência fixa. E nós somos, de fato, peregrinos. Aqui esse não é nosso mundo. Estamos aqui de passagem. Em Hebreus 11, versículo 13, diz: todos estes morreram na fé, e sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aqui é falando lá em Hebreus sobre o que chamamos o rol da fé, dos heróis da fé, onde temos aquela listagem e os seus feitios, e a eles que ele refere que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra, que estavam vivendo pela fé, estavam andando, olhando pela fé para as promessas. E nós também somos forasteiros, nós também somos estrangeiros, e nós também devemos, então, trazer para esta terra souvenirs do nosso lar verdadeiro. Devemos trazer lembranças do nosso lar de verdade. Quando a gente vai para algum lugar, por exemplo, quando os pais do irmão Emanuel vêm lá de Belém do Pará, no que eles moram, visitar-nos aqui, eles sempre trazem uma lembrancinha de lá. Geralmente uma caneca, um pote cheio com guloseimas e doces e coisas assim, dizendo que é justamente do Pará. Eles também trazem quilos e mais quilos de açaí do Pará, que é muito bem apreciado. Mas enfim, trazemos lembranças. Você, muitas vezes, quando vai visitar alguém, eu espero que você leve uma lembrancinha, alguém de outro estado, uma camiseta, lembrança de Maceió. Para quê? Para lembrar. E é isso que nós devemos fazer. Nós somos forasteiros nesse mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. E nós devemos trazer para este mundo souvenirs do céu, lembranças do céu, um testemunho do céu. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então nós somos peregrinos, sim, somos forasteiros, sim, mas nós somos embaixadores. E o que o embaixador faz? Ele representa um país. Nós somos representantes. E nós devemos representar o nosso Deus, representar o nosso Salvador, representar a nossa nação pátria, que é o céu, através de trazer esses souvenirs, estas lembranças, esses testemunhos, assim como os espiões trouxeram estas evidências da terra prometida para o povo judeu. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, que seria essa lembrança, um souvenir que podemos trazer, olha comigo em Filipenses 3, versículo 20, onde diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, nossa cidade, ela pode ser traduzida também, nossa cidadania. A palavra usada para cidade também é usada para cidadania. São a mesma coisa. Colocaram cidade porque não muda muito a coisa. Nossa cidade, onde nós somos, tá? Então a nossa cidadania, e é justamente a palavra cidadania vem de cidade, o local que a gente se origina. Mas enfim, então nós somos representantes, embaixadores, e a primeira coisa que nós devemos trazer para este mundo é a evidência e prova da nossa cidadania. As pessoas devem olhar para a gente e perceber que nossa cidadania não é neste mundo. Nossa cidadania é no céu. E fazemos isso vivendo de tal modo que a nossa cidadania é representada. Quando você encontra pessoas de outros países, muitas vezes você pode saber de onde eles são através da sua cidadania. Por exemplo, eu não ia falar isso, mas já que estamos no assunto, o irmão Eugênio, vira e mexe, está compartilhando conosco algumas iguarias que eles se deliciam lá em Gana, certo? Eu não vou falar nada para não estragar o apetite de ninguém, mas fale com ele depois, tá? E a gente sabe que isso é algo típico. Outras vezes é um modo de alguém se vestir. Mais uma vez, eu não quero usar o irmão Eugênio, mas ele está pedindo para ser usado. Hoje não, hoje ele está vestido, negando a sua cidadania, mas muitas vezes ele está vestido com um traje típico de Gana. Ele até me deu
uma camisa, que eu gosto muito dela, muito bem feita, que você percebe que eu não comprei isso em shopping nenhum por aqui. Tá? Vê ali fora. Por quê? Porque é algo típico de Gana. O corte e o material, a estampa é algo típico de Gana. Tá? Eu agradeço muito, irmão, pelo presente, mas nós podemos saber certas coisas. O modo como a gente fala. Eu estava brincando semana passada estava em Rondônia, estávamos falando sobre sotaque e um dos irmãos lá estava comentando do meu sotaque, que é um sotaque que não é sotaque de nada, né? Aí a gente falou, se chiar é carioca ou pernambucano. Né? Carioca ou pernambucano, parece pneu murchando. Né? Você fala poita, poico, aí já sabe que é de São Paulo, não tem dúvida. E assim vai. Então, a nossa cidadania dá para saber. Entendeu? Ó, cheio de bichinho, já sabe que é de onde? Do Nordeste, Terra Santa, a Terra Prometida, a terra que Jesus vai vir logo que ele baixar lá no Monte dos Oliveiras. O primeiro lugar que ele vem é para Alagoas. Isso eu posso provar, não na Bíblia, mas enfim. Então nós temos que ser o quê? Nós temos que representar a nossa cidadania. E eu vou ler de novo aqui, 1 Pedro 2,11, eu li agora há pouco. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais. Uma forma que nós podemos mostrar a nossa cidadania a este mundo é através de nós não estarmos vivendo como o mundo vive. Vivendo nas concupiscências carnais. Nós temos que abster, porque isso, entre outras coisas, vai dar testemunho da nossa cidadania. Agora, infelizmente, tem muito crente que não abstém das concupiscências carnais. Eles vivem para satisfazer as concupiscências carnais. Isso causa grande confusão. E nós vimos isso, por exemplo, quando fizemos um estudo lá das cartas, lá em Apocalipse, que havia algumas igrejas que causavam justamente esse problema. Eles causavam confusão, porque estavam vivendo igual ao mundo, e o mundo olha e não sabe, é crente ou não é. Por quê? Porque a cidadania não está sendo demonstrada através de nossa vida, do nosso caminhar. 1 Coríntios 3,1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso é Colossenses 3. Eu falei 1 Coríntios, mas não é. É Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, uma forma da gente mostrar nossa cidadania é que nós devemos estar buscando e pensando nas coisas de cima, nas coisas do alto, e não somente nas coisas da terra. Não é que nós devemos simplesmente esquecer as nossas responsabilidades que temos aqui na terra, de forma alguma. De fato, um bom testemunho é você tomar conta das nossas responsabilidades aqui na terra. Inclusive, lá no livro de Atos, Lucas escreve relatando na igreja lá em Jerusalém, onde as viúvas estavam sendo negligenciadas. E Paulo fala em uma das epístolas, diz assim, olha, cabe à família tomar conta das viúvas. E se alguém não toma conta da sua família, é pior do que um publicano. Indicando, é pior do que um perdido. Paulo fala, você é crente? Então tome conta da sua família. Tinha muito crente que não estava tomando conta das suas responsabilidades familiares. E o apóstolo disse, quem faz isso é pior do que um publicano. Ou seja, não é para a gente estar só no alto e pensando e ignorando as nossas responsabilidades aqui na terra. Isso é um mau testemunho. Mas o problema é que muitas vezes o oposto acontece. Nós só nos preocupamos com as coisas da terra e não com as coisas de cima. Nós nos ocupamos e pensamos nas coisas aqui da terra. E temos que pensar nas coisas do alto também. Tá? É interessante que ele fala para buscar as coisas que são de cima, e versículo 2 sobre pensar nas coisas que são de cima. Buscar é fazer alguma coisa. Mas para fazer alguma coisa, você precisa primeiro pensar. Lá em Provérbios 23, versículo 7, porque como o homem imaginou no seu coração, assim é ele. Então, se você quiser buscar as coisas de cima, nós temos que começar a pensar, a meditar, encher e ocupar a nossa mente com as coisas de cima. Quem enche a mente com as coisas do mundo, só vai buscar as coisas do mundo.
Quem enche a mente com coisas financeiras, com aplicações, investimentos, e não que é errado, isso não é errado, mas quem só pensa nisso, só enche a mente disso, só vai buscar isso. Quem só enche a mente em diversão, lazer, festa, adivinha o quê? Só vai buscar isso. Porque assim como nós pensamos, assim nós somos. Então nós temos que buscar, mas antes de buscar, nós temos que pensar nas coisas de cima, matutar. Pastor, como é que eu faço isso? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, louve a Deus com hinos e cânticos espirituais, esteja em constante oração. Tudo isso você vai fazer o quê? Você vai programar a sua mente a estar pensando, repensando, contemplando as coisas de cima. E quando isso acontece, você vai buscar as coisas que são de cima. E as pessoas vão saber, vão perceber que a nossa cidadania não é neste mundo. O nosso banco não é só a conta no banco aqui, mas como Jesus falou, juntai para vós tesouros, aonde? No céu. Onde a traça, o ferrugem e o ladrão não podem tocar. Aqui o ladrão toca. A traça come, o ferrugem destrói e o ladrão rouba. Conheceram com o irmão André plantou a lavoura dele, está lá crescendo bonitinho. Não foi o ladrão que entrou, mas entrou o gado da vizinha. E tenha fé em Deus, irmão, eles não comeram nada, eles só chegaram lá e foram embora. Tá? Mas acontece. Você planta uma lavoura, vem um monte de gafanhoto, um monte de inseto e come a lavoura toda. Isso é o trabalho. Pois é. Então não vou plantar. Não, plante, mas plante também no céu. Não plante só na terra, plante no céu, deposite também no céu e não só aqui na terra. Então a primeira lembrança souvenir do céu que podemos trazer para essa terra é a nossa cidadania. A nossa cidadania. Eu lembro quando minhas filhas eram pequenininhas, o meu saudoso falecido sogro, ele via uma diferença na criação que irmã Simone e eu dávamos às nossas filhas. Elas eram obedientes, respeitosas, elas se comportavam, e não foi por acaso, não foi porque eu sou maravilhoso, isso com certeza teve uma grande influência, mas foi trabalho, foi uma questão de ser, toma tempo. Eu dei um estudo alguns meses atrás, educação, criação de crianças é um trabalho de amor, porque dar trabalho é chato e é desagradável. Então você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo por amor. Mas enfim, estou dizendo isso porque ele costumava falar assim, tá vendo minhas netas? É porque, Roberto, ele é da Inglaterra. Elas foram criadas como na Inglaterra. Aí você já viu alguma criança inglesa, por acaso? Isso não tem nada a ver, tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com isso aqui. Elas foram criadas no temor e na disciplina do Senhor. Isso foi o resultado. Mas ele logo dizia, não, é porque eles são da Inglaterra. Da Inglaterra, coisa de inglês, não é coisa de inglês. Você vai na Inglaterra, o que mais tem de criança mal educada, está assim, ó. Inglaterra, Estados Unidos, Japão, qualquer lugar que você vá, onde crianças não são disciplinadas, elas vão ser mal criadas. E quando eu falo mal criado, isso não é uma acusação contra a criança. A criança mal criada é uma vítima. O culpado são os pais. A criança não se cria, ela é criada. Então, se uma criança é mal criada, então a culpa está nos pais, não na criança. A criança é uma vítima nessa história toda. Mas, enfim. Então, nossa cidadania deve ser evidente. O que mais? A nossa fala. O nosso falar deve ser algo que lembra, que remete ao alto. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nossas palavras devem ser temperadas com sal. Interessante que nós somos o sal da terra. Então, se nós somos o sal da terra, nossas palavras devem sair temperadas com esse sal. As pessoas devem saber pelo nosso falar, honestidade, nosso vocabulário, nossa hombridade, nossa ética, tudo isso deve ser transmitido através da nossa fala. Eclesiastes 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Pastor, sejam poucas as tuas palavras. Estou contando aqui,
e já está chegando no limite, pastor. Calma, isso aqui não se aplica à mensagem do pastor, tá? Pastor tem carta livre para falar quantas palavras ele bem quiser. Mas aqui diz que nós devemos medir nossas palavras. Não sei, ó, quem fala muito acaba falando que não deve. E Provérbios fala que até o tolo, quando fecha o bico, é tido como sábio. É verdade. O inverso disso é, quem fala muito vai parecer um louco, um tolo. E é verdade. Então, sejamos de poucas palavras. Vamos, então, manter nossa palavra temperada e edificante. Provérbios 10, versículo 9. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Viu isso? Na multidão das palavras não falta pecado. Então devemos ter poucas palavras. Tá? Não quer dizer que deve também ficar quieto, ficar mudo, não é isso. Mas devemos ter cuidado com o nosso falar. E, como diz o sábio Salomão, quem fala muito acaba falando demais. Outra área que podemos e devemos trazer testemunhos é no nosso vestir. Nosso vestir, me refiro às roupas que nós usamos ou não. Eu falei agora há pouco do irmão Eugênio, né? E você pode ver que todo país tem um traje típico. Você vê um traje típico da Alemanha, da Polônia, da Inglaterra, da França, do Japão, enfim, todo lugar tem. Tá? Então, as nossas vestes dizem muito a respeito de quem e de onde nós somos. Lá em 1 Timóteo 2,9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças e com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então aqui, falando especificamente para as mulheres, mas também se aplica a homens. Nossa preocupação deve ser não necessariamente no que estamos usando, o quão caro, o quão precioso, ou qual a marca, ou se está na moda. Tá? Isso não deve ser algo que influencia. O que deve influenciar alguém que tenha a cidadania no alto, é como nós lemos aqui, é um traje honesto, pudoroso e modesto. Tá? O que quer dizer isso? Bom, o oposto de honesto é desonesto. O que seria desonesto? Desonesto é quando você está se vestindo de tal modo que você está atraindo uma atenção que, acredite, é uma atenção indesejada. Se você se veste de tal modo, sem modéstia, onde você está se expondo e mostrando, ou diretamente ou através do tecido, ou através do corte, mas quando está faltando modéstia. O que é modéstia? Modéstia é justamente não atrair atenção. A palavra modéstia quer dizer isso. É algo que não vai atrair atenção. Você não deve se vestir para atrair o olhar. Isso inclui homens também. E é muito triste ver isso, que hoje em dia, mais e mais, tá? Me refiro aqui na igreja, mas mais e mais os homens se vestem de forma para atrair, né? Atrair o olhar. E não é isso que deve servir. É com pudor. Pudor quer dizer com vergonha. Com vergonha. Nós devemos ter pudor. Mais uma vez, me refiro a homens e a mulheres. Tá? Especialmente a mulheres, devido à questão de que, eu não sei se você sabe disso, é um grande segredo, só o pastor sabe disso, mas homens são atraídos visualmente, mulheres nem tanto. Então, se alguém se veste de forma imodesta, ao ponto de estar atraindo o olhar de homens, eu posso lembrar o que Jesus falou, que se o homem olhar para uma mulher no seu coração e tentar contra ela, o que já aconteceu? Já cometeu adultério com ela. Porque esse homem, não foi só o homem que cometeu adultério com ela, por olhar. Foi a mulher. Especialmente se ela está mostrando e atraindo a atenção dele por motivos impudorosos. A Bíblia fala, já cometeu adultério com ela.
Então não adianta só culpar o homem. A mulher também é culpada. Tá? Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Então o nosso vestir deve ser algo que devemos ter grande cautela, que isso vai mostrar a nossa cidadania. Vai ser uma lembrança que nós traímos do céu. 1 Pedro 3,3. O enfeite delas, falando sobre as mulheres crentes, né? Os enfeites delas não sejam o exterior, no frisado dos cabelos, ou no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então nós devemos estar preocupados sobre o nosso traje interior, do homem interior. Quando fala homem interior, aqui está falando de mulheres, mas aplica-se a homens também. Mas esse homem interior é o novo homem, aquele que nasceu de novo na salvação. É este homem que devemos estar preocupados em encobrir, mas o homem encoberto no coração. Então como é que o seu coração está vestido? Porque um coração bem vestido, com modéstia, com pudor e honestidade, ele não vai vestir o exterior sem modéstia, sem pudor e sem honestidade. Então isso vai refletir. Muitas vezes, e chega até a ser um pouco engraçado às vezes. Muitas vezes eu estou na rua, há anos acontece, eu estou usando uma camisa, uma calça, um sapato, e imediatamente, ô irmão, sabe que eu sou irmão? Sabe por quê? Porque hoje em dia, a maioria dos homens, salvo se estiver indo para trabalhar, ou alguma coisa importante, está usando bermuda, chinelo e camiseta. Mas é pecado usar chinelo, bermuda e camiseta? Não. Não se a bermuda for no joelho, e se a camiseta não for uma camiseta indecorosa, está errado com isso. Mas as pessoas associam. A irmã Simone é a mesma coisa. Por quê? Porque ela usa vestidos e saias, automaticamente ela vira irmã. Ela é, mas tem muita gente que só pelo traje as pessoas identificam. É isso que eu estou falando. Se eu ver um policial, eu sei que ele é um policial. Se for um policial militar, civil não. Policial civil é tudo rebelde, não tem uniforme, faz o que quer, maior festa, né? Mas você vê um policial militar, você vai saber, que ele é um policial militar, você vai saber que é um policial militar no estado de Alagoas, vai saber qual a patente dele, vai saber provavelmente qual o batalhão dele, se é o ambiental, se é o escolar, se é a rádio patrulha, enfim. Você pode dizer muita coisa vendo que ele está o quê? Trajando. Então essa questão de vestes não é uma coisa, mas é besteira. Não é besteira, tanto que Deus aborda isso na Bíblia. Tá? É algo, e é um assunto muito extenso, não vou nem fingir que eu vou cobrir ele todo aqui esta noite. Tá? Mas, se você quer saber mais, fale comigo, eu terei um imenso prazer em sentar várias horas com você e mostrar o que a Bíblia fala a respeito. O que mais? O nosso comportamento e nosso testemunho. Tito 2,12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Nós devemos viver neste tempo, neste século. Aí você fala, não, mas aqui era Paulo que estava escrevendo isso há 2000 anos atrás. Ok, tá. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma hoje, ontem e sempre. Então o que era bom lá é bom cá. Só porque Paulo falou isso 2000 anos atrás, não quer dizer que não é para hoje. Nós devemos viver nesse presente século. A palavra século é neste mundo agora, nessa época que estamos agora. Neste mundo. Esse século tem mais... No português, a palavra século é mais relacionada com tempo. Né? Século, anos, tempo. Mas essa palavra século, na realidade, é uma palavra que está mais relacionada com este mundo, com esta existência aqui na Terra. Não tanto uma data, século XX, século XVIII, século... Não. É mais ligado a este mundo, a este reino, esta existência, esta dimensão aqui na Terra. Tá? Outra coisa que podemos trazer lembranças do céu é através das nossas obras. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio, ele já foi embora. Agora, salvar o que se havia perdido está incumbido a quem? A nós. Está incumbido a nós.
Jesus não está mais na terra. Ele nos deixou esta responsabilidade de sair e salvar o que se havia perdido. João 14:10, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Porque eu vou para meu Pai. Ele está dizendo, eu vou para meu Pai. Então quem crê em mim, estiver aqui, vai fazer as obras maiores do que essa. Claro, o ser humano pega e fala assim, já sei, eu quero andar sobre as águas. Eu quero multiplicar pães e peixes. Eu quero ressuscitar mortos. Todo mundo só foca nisso. Quer saber um milagre maior do que um morto ressuscitar, um cego enxergar? Um milagre maior do que andar sobre águas ou multiplicar pães e peixes? Quer ver um milagre maior do que qualquer um desses? Sabe qual é? É a salvação de uma alma. A salvação de uma alma. Para começar, todos esses milagres que eu falei, Jesus não precisaria ter morrido. Mas para a salvação de uma alma, o Filho de Deus teve que ir inocente a uma cruz para realizar o milagre da salvação. Então, quando Jesus fala milagres maiores do que esse, ele está falando muitas mais pessoas vão ser salvas, podem ser salvas. Porque eu vou para o meu Pai, a minha obra aqui, eu vim o quê? Eu vim para salvar o que se havia perdido, mas eu estou indo para o meu Pai. E convenhamos, da época de Cristo para cá, muito mais almas foram salvas do que quando Cristo estava na Terra. Cristo esteve na Terra durante 33, aproximadamente, anos. Já se passaram mais de 2.000 anos. Jesus levou muitas almas à salvação, com certeza. Mas nesses últimos 20.000 anos, eu acho que foram mais almas salvas. Por quem? Por aqueles que creem em Cristo, que creem nele. E obras maiores do que essa fizeram. Então nós podemos, com a nossa cidadania e as evidências da nossa cidadania, como venho falando, trazer lembranças e souvenirs do céu. Outra forma é através do amor. Love. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Uma forma da gente mostrar a nossa cidadania é através do amor. Devemos amar aqueles que estão no deserto deste mundo, assim como Jesus nos amou. Porque este mundo é um deserto de amor. Este mundo tem um amor, mas um amor muito sintético, amor passageiro, amor interesseiro. Esse amor que Jesus fala é o amor ágape, aquele amor que não precisa de reciprocidade, é um amor que não precisa de um estopim, é um amor que ele flui naturalmente. Por que Deus nos amou? Já se perguntou, por que Deus me ama? Lá no Velho Testamento, eu esqueço agora exatamente aonde, mas Deus fala para o povo de Israel. Ele diz assim, eu vos amei, porque eu vos amei. Como assim? Eu coloquei o meu amor sobre vós porque eu vos amei. Pronto. Eu amo você porque eu amo você. Não tem outro motivo. Israel não era a maior nação, a mais bonita, a mais inteligente, a mais correta, a mais santa, mas nada, muito pelo contrário, rebeldes, só leu o Velho Testamento. Por que Deus amou Israel? Porque Deus amou Israel, porque Ele amou. Por que Deus nos ama? Porque Deus nos ama, só por isso. O mundo não é assim não. Hoje em dia, especialmente com essa cultura do cancelamento, você fala alguma coisa que o mundo não gosta, eles acabam com você. Você é cancelado, boicotado, apagado, destruído. Agora, a semana passada você era o queridinho, a queridinha. Todo mundo aplaudia, todo mundo dava joinha, era maior amor, até você falar alguma coisa que não agrada. Aí você agora vai ser cancelado. Pois é, o mundo não é assim. O mundo é assim. E nós devemos amar o mundo como Deus nos amou. 1 João 2,5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado.
Nisso conhecemos que estamos nele. Como é que nós conhecemos que estamos nele? Porque nós guardamos a sua palavra. E quem guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está nele. Então, uma forma da gente ter o amor de Deus é guardando a palavra de Deus. Como é que eu vou transmitir o amor de Deus se eu não tenho o amor de Deus? E eu vou ter o amor de Deus se eu guardar as suas palavras. E nisto conhecemos que estamos no amor de Deus. 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Palavras pesadas. Mas se nós não amamos os nossos irmãos, está complicada a coisa. E isso é a cola que junta a igreja. É o amor que nós temos um pelos outros e por Cristo. É o que nos une. Aí você entende que quando alguém se afasta da igreja, não estou perguntando se afasta porque se mudou ou porque foi para outro país. Não, se afasta, não, está morando aqui, mas simplesmente se desliga da igreja. É uma falta de amor para com os irmãos e, consequentemente, para com Cristo. Tá? Então, é importante o mundo entender isso. 1 João 5,20. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, veja como o amor e guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, está tudo interligado. E nós temos esse amor se nós guardarmos, se nós cremos, submetemos a palavra de Deus. Nós vamos ter esse amor e a capacidade de amar. Por isso que tantas pessoas são incapazes de amar. Porque simplesmente elas não estão vivendo dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu na sua palavra. Não estão obedecendo, não estão aceitando. Consequentemente, não tem amor. Essa falta de amor fica na igreja. A pessoa falta culto, não participa das reuniões, das atividades. Por quê? Porque não tem amor pelas igrejas. Não vem dizer que você ama a igreja dos irmãos e mostra a cara aqui a cada 6 meses. Não vocês, é claro, mas essa falta de amor vai ser demonstrada na igreja, no lar, no casamento. A Bíblia fala que os pais que não disciplinam a criança não a amam. Por que não amam? Falta o quê? Amor. Por que tem falta de amor? Está aqui, ó. Nós sabemos que temos o amor de Deus, porque nós guardamos os mandamentos, submetemos a sua vontade. E quando fazemos isso, o amor de Deus brota. E ele fica evidente e presente para os nossos vizinhos, nossos colegas, nossa família, nossos esposos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, e assim vai. Está tudo interligado. Outra forma, além do amor, nós podemos trazer um souvenir do céu através de perdão. Perdão. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por que será que as pessoas têm dificuldade em perdoar? E por pessoas, eu digo crentes. Crentes que foram perdoados, crentes que experimentaram o perdão de Deus, como aqui o apóstolo Paulo fala. Como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós devemos perdoar uns aos outros. E o resultado é que as pessoas vão enxergar em nós um pedacinho, uma lembrança, um souvenir do céu. Porque quando há perdão, existe harmonia. E um casamento com dificuldade é um casamento onde não há perdão. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez, o que foi que ela fez, você não sabe. Eu não tenho que saber. Mas eu sei disso. Nós devemos perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. A pessoa, se Cristo falasse, você quer que eu lhe perdoe? Você sabe o que foi que você fez. Eu sei o que você fez. Não, Cristo não faz isso. Ele simplesmente perdoa. Então, deve haver perdão. Um casamento sem perdão não vai muito longe. Não vai muito longe. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Então, todos nós devemos usar de graça e misericórdia e perdoar uns aos outros. Senão, nós estaremos se comportando, sabe como quem? O mundo.
Todo mundo. Última coisa. Último souvenir que podemos trazer dos céus, a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus para sempre está no céu. E ela pode ser trazida aqui para a terra, e de fato ela já foi, está aqui na minha mão. Mas você sabia que você e eu somos as únicas Bíblias que muita gente vai ler? Como assim, pastor? Tem muita gente que nunca vai ler uma Bíblia na vida dele. Mas você pode ser o canal, o caminho, a porta, a entrada para a palavra de Deus. Justamente pelo seu modo de viver, justamente de como a gente perdoa, através do amor, que é evidente, através da nossa cidadania, que é evidente, através do nosso comportamento, do nosso portar, do nosso falar. E isso vai trazer... Ninguém vai ser salvo pelo nosso testemunho, não é isso que eu estou falando. Mas eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Em 1990 eu conheci o pastor Júlio Marcelo. Ele estava com sua família em Londres, na Inglaterra, para aprender inglês, para irem para a Austrália. E hoje estão na Austrália há mais de 20 anos. Mas eu os conheci por acaso. Eu não fui para uma igreja, você não me veria numa igreja. Eu estava no supermercado, eles estavam no corredor atrás, e eu vi eles falando entre si em português, do Brasil. Eu me aproximei e falei, vocês são brasileiros? Pergunta bem otária, né? Claro, não, somos chineses. São brasileiros? Somos. Aí começamos a conversar, e não tínhamos crianças naquela época, a irmã Simone não tinha nascido as meninas. Resumindo, fizemos uma amizade, mas algo que desde o início me trouxe e me abriu os olhos e temperou, a palavra adequada é essa, salgou, temperou o nosso relacionamento e me deu um apetite para me aproximar mais, era justamente o portar dele com a esposa, com a irmã Celeste, e de suas filhas, que tinham na época 8, 9 anos, nessa faixa. E eu enxergava naquela família algo que eu não tinha visto antes. E era uma mistura de tudo isso aqui que eu estou falando hoje. Era um modo de falar, de portar, se comportar, de vestir, de perdoar, de amar. Aquilo não me levou a Cristo, mas aquilo abriu o meu coração de pedra. Gente, eu já dei meu testemunho aqui antes. Antes de ser salvo, antes de conhecer a Bíblia, eu conheci o pastor Júlio. Mas antes de conhecer o pastor Júlio, se você me desse um panfleto, eu rasgava, jogava no chão. Se eu batesse na minha porta, eu batia a porta de volta na sua cara. Eu era assim. Mas os souvenirs, as lembranças que a família do pastor Júlio Marcelo deram para mim, irmã Simone, abriram as portas, abriram meus olhos, abriram meu coração duro. Tá? Mais uma vez, nunca teria sido salvo, mas ele fez várias vezes. Ele falava, Roberto. Eu deixava ele me chamar de Roberto, não era pastor Roberto ainda, mas se você morresse hoje, você tem certeza que você ia para o céu? No começo era, claro que não tem céu. Enfim. Mas no dia 21 de julho de 91, mais ou menos um ano depois, não foi bem um ano, mas foi quase um ano, eu falei para a irmã Simone, eu falei, olha, vamos lá para a casa deles. E se ele não me perguntar hoje, se eu tenho certeza ou não se eu vou para o céu, eu vou perguntar para ele. E ele me perguntou. Ele falou, eles estavam prestes a ir embora para a Espanha. E para encurtar a história, eles foram para a Espanha, eu e a irmã Simone fomos juntos, moramos lá na Espanha junto com eles. Uma igreja nova que está sendo começada, iniciada, enfim. E ele falou, estamos indo embora. Você tem certeza? Eles contaram depois que eles estavam orando, eles estavam com medo que eles iam embora e a gente ia ficar perdido e sem ninguém.
Aí ele perguntou, e eu disse, que bom que você perguntou, porque é sobre isso que eu quero falar. Então foi esses souvenirs do céu que me levaram a ter um gosto, a um sabor. Aí eu pergunto, será que o nosso portar, o nosso vestir, o nosso falar, o nosso viver, o nosso amor, o nosso perdão, estão atraindo, salgando, ou estão afastando as pessoas? Será que tem alguém que olha para a gente e fala, se isso é ser crente, eu estou muito bem, obrigado. Eu não preciso disso ao ver o casal crente brigando, quebrando pratos, jogando panela aos berros. Eu não preciso disso ao ver as crianças mal criadas no chute na canela da mãe e do pai e fazendo horrores em público. Isso é ser crente? É? Não, os meus filhos, eu não sou crente, mas o meu filho não faz isso. Ser crente é isso? É? Não, quero não. Os seus souvenirs são do mundo ou do céu? Você está abrindo apetite ou dando náusea para as pessoas em relação às coisas do Senhor? Nós somos embaixadores. O embaixador não fala mal do seu país. O embaixador promove o seu país, exalta o seu país, fala bem do seu país. E nós podemos fazer isso seguindo as coisas que nós vimos esta noite. Souvenirs do céu.